Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da prova do VEST UVV Medicina 2021-1. Essa questão, pessoal, deu alguma conversa, não ficou legal, a pergunta que ele fez foi uma, a resposta que ele deu foi outra, tá? E aí a UVV não optou por não anular a questão, porque teoricamente não tinha resposta, né? Ele fez uma pergunta, mas a resposta dele não é da pergunta que ele fez, tá? Então a coisa não ficou clara aqui. Ele fala um monte de historinha, tá? De pedra do lagarto, não sei o que, como eu já falei em outras questões, normalmente a primeira parte do vídeo não tem lá muita utilidade. Aí ele fala assim: com a vontade de desfrutar belezas do local, Laís resolveu pegar a estrada e ir até o parque tomar banho nas piscinas naturais. A distância total entre a casa de Laís e o parque são 50 km. Então a distância entre a casa e o parque, 50 km. Beleza. No deslocamento de ida, ela percorre 30 minutos, para em um posto de gasolina, ficando lá por 10 minutos. A partir do posto, ela gasta mais 15 minutos para chegar no parque. Então, repara que o tempo total que ela gastou para andar 50 km foi qual? O tempo total que ela gastou para andar os 50 km foi 30 mais 10 mais 15. Isso na ida. Na volta, a Laís vai direto para casa e gasta 50 minutos para chegar à sua casa, que foi de onde ela partiu. Legal. A velocidade média do percurso total, desde quando ela sai e chega do parque, é de quanto? Bom, pessoal, a pergunta, a velocidade média é uma coisa. A pergunta, a velocidade vetorial média é outra. São duas coisas distintas, tá bem? Então, olha só. Vamos lá. A distância total entre a casa e Laís é 50. Então, a distância para ir é 50. Legal. E o tempo para ir, professor? O tempo para ir foi 30 mais 10 mais 15, 55 minutos. Depois, na volta, a distância é de novo 50, só que o tempo agora é direto, 50 minutos. Então, foi 50 para ir, 50 km para ir para o parque em 55 minutos. 50 km para voltar do parque em 50 minutos. Aí, pessoal, ele pede a velocidade média do percurso total, tá? O que acontece? Essa pergunta já está mal feita, do jeito que está aí, ela já está mal feita, porque a velocidade média do percurso total seria pensando que ela foi lá e voltou. Mas ela também ficou parada lá, então fica meio estranho, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala velocidade média de um percurso, como é que se calcula? Velocidade média seria a distância dividido pelo tempo. Velocidade média seria a distância dividido pelo tempo. Qual vai ser a distância? 50 para ir, 50 para voltar. 100 km. Qual vai ser o tempo? 55 mais 50. Só que eu tenho que passar isso para outra unidade, que ele quer resposta que não posso fazer quilômetro por minuto. Então, o que acontece? Eu vou botar 50 mil mais 50 mil, que aqui eu estou botando em metros, 55 mais 50 minutos vezes 60, para passar para segundos. Então, vezes 60 é para passar para segundos. E esse monte de zero que apareceu aqui é passei de quilômetro para metro. Então, 50 quilômetros, 50 mil metros. Daí eu vou conseguir achar a velocidade em metros por segundo, velocidade média, que seria, na verdade, 100 mil, 6.300, e aí você vai achar a velocidade de 15,9, que não tem essa resposta nas alternativas. Simplesmente não tem essa resposta, que a pergunta seria essa, velocidade média no percurso. Bom, o que a UVV queria perguntar era um conceito bem mais complexo do que isso. É o seguinte, a velocidade vetorial média. O que se entende por velocidade vetorial média? Velocidade vetorial média é o vetor de deslocamento dividido pelo tempo. E vetor de deslocamento não tem nada a ver com distância percorrida. Pode até ter, mas não necessariamente, tá?
Então, vetor de deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Primeiro, eu tenho que lembrar como é que faz vetor de deslocamento. Então, vamos supor que eu tenho um corpo que partiu de I, fez essa trajetória e foi até F. Então, quem seria a distância percorrida? Seria o tamanho da linha. Distância percorrida seria o tamanho da linha. Quem seria o vetor de deslocamento? O vetor de deslocamento é um vetor que começa no ponto inicial e termina no ponto final. Então, o vetor de deslocamento começa aqui no I e termina no F. E aí é que mora o perigo da questão. Se o vetor de deslocamento começa no I e termina no F, se a moça foi e voltou, o I é igual ao F. O ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Então, o que acontece? No nosso enunciado, o I e o F estão na mesma posição. Então, se a posição final é igual à posição inicial, o vetor de deslocamento é zero. Zero dividido por qualquer tempo que você botar na sua vida, zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, a velocidade vetorial média seria igual a zero. E aí, alternativa letra A, tá? Que foi a alternativa que eles botaram como correta, mas não foi o que foi perguntado na questão, né? Na cabeça do povo da UVV, eles têm que ter falado assim, o aluno ia ver que não era velocidade média porque não tinha resposta. Então, se não era velocidade média, era velocidade vetorial média. Não, peraí, não é por aí, né? Não é por aí. Não tinha resposta, e aí se você pensasse em velocidade vetorial média, você achava a resposta alternativa A. O certo era a questão ter sido anulada, mas ela não foi, beleza? Tá bom? Valeu, pessoal! Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Se você gosta dos vídeos do nosso canal, inscreva-se no canal, bota lá para o sininho para receber toda a novidade que a gente coloca no canal para fazer a melhor resolução, para fazer o melhor vídeo para você. Beleza? No mais, um grande abraço. Tchau, tchau.